nós estaremos pregando a palavra no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 20. Eu peço que os irmãos fiquem com a Bíblia aberta. Nós iremos ouvir a pregação juntamente com a palavra em mãos. Diz assim a palavra do Senhor: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anunciar-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vamos orar nesse momento, irmãos? Senhor, muito obrigado pela leitura dessa passagem no teu Evangelho, escrito aqui por Marcos. Pai, que neste momento o Senhor agracie o nosso coração. Nos ajude, ó Pai, a escutar a Tua palavra
mesmo em meio a tantas adversidades. Senhor, que nós possamos nos esforçar e perseverar nessa pregação, que possamos, pelo Teu Espírito, ouvir a Tua voz, que o Teu nome seja glorificado e que a Tua igreja seja santificada. Tenha misericórdia de nós, nos abençoe, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Todos nós conhecemos o que é o caos. Às vezes ele chega na forma de uma notícia inesperada, de um conflito familiar, de um pecado que parece impossível de vencer, ou de uma angústia que rouba a paz. Há momentos em que sentimos que a vida está completamente fora de controle. A grande pergunta é: quem tem autoridade sobre o caos? O evangelho que temos em mãos foi escrito por João Marcos por volta dos anos 62 a 69 depois de Cristo. Marcos, que foi intérprete do apóstolo Pedro, utilizou como principal fonte do seu evangelho o livro do profeta Isaías. Este livro serve como pano de fundo teológico, pois Isaías anuncia a chegada do Senhor, do reino e da salvação. Marcos, por sua vez, demonstra que essas promessas se cumprem na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Este evangelho foi escrito para a igreja de Roma, com o propósito de proclamar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, como também fortalecer a fé daqueles irmãos que estavam passando por grande perseguição e chamá-los ao discipulado fiel, ao serviço e à disposição para sofrer por causa do Evangelho. Jesus, ao revelar as verdades do reino por meio de 4 parábolas, como eu já preguei aqui, começou a comprovar essas verdades mediante a 4 milagres. Quando ele subjugou a natureza, os demônios, a doença e a morte. Em nosso último sermão, em Marcos, quando Jesus acalmou uma tempestade, constatamos que Ele é Senhor sobre a natureza, porque submete poderosamente as suas forças ao seu domínio, e a sua supremacia é reconhecida no dia da provação, como nós vimos o que Ele fez quando aquele barco estava quase naufragando. Agora veremos o que ocorreu no encontro de Jesus com o homem endemoniado, quando ele, na figura do guerreiro divino, vence os inimigos cósmicos, liberta o seu povo e dá continuidade ao seu novo êxodo. Depois de dominar o caos representado pelo mar, Jesus derrota as forças demoníacas representadas pela legião. Jesus se revelou como Senhor ao derrotar as forças malignas do caos e libertar o Gerazeno, cumprindo as promessas
do novo êxodo anunciadas no Antigo Testamento. Logo, a igreja, ela deve viver sob o senhorio de Cristo, confiando em seu poder libertador e anunciando a nova vida que Ele concede. Assim, nossa reflexão será desenvolvida a partir do seguinte tema: Jesus é Senhor sobre o caos. Mas por que Ele é Senhor sobre o mal e a calamidade? Porque, em primeiro lugar, Ele exerce autoridade soberana sobre as forças do mal, como nós vemos aqui nos versículos de 1 a 14. Queridos, após Jesus atravessar o mar da Galiléia com seus discípulos, isso está descrito aí no texto, Marcos inicia a narrativa desse episódio dizendo que eles chegaram à terra dos Gerazenos. Por sua vez, o relato paralelo no Evangelho de Mateus afirma que a terra era a terra dos Gadarenos, um nome diferente, enquanto alguns manuscritos registram terra dos Gergesenos. Como Gerasa ficava a cerca de 50 quilômetros e Gadara aproximadamente 8 quilômetros da margem do mar, tudo indica que o local era Gergesa. Essa região era a mais próxima e situava-se na margem leste do mar e possuía ali uma encosta íngreme, formando um cenário ideal para a fuga desenfreada da manada de porcos. Eu peço nesse momento que os irmãos criem essa imagem na mente de vocês, da passagem, do texto em que nós estamos trabalhando. Os versículos 2 a 5 nos dizem que assim que Jesus e os discípulos desembarcaram, um homem possesso de espíritos imundos veio ao encontro deles. Lucas informa que o homem veio da cidade, enquanto Mateus registra que eles eram 2 endemoniados. Conforme William Hendrickson, esses espíritos maus que estavam no homem são maus em si mesmos e uma fonte de dor e maldade para aqueles sobre quem tem controle. O que vemos é um homem completamente dominado pelas forças do mal, aqui nesse texto. Ele vivia nos sepulcros, isto é, em cavernas com fendas escavadas nas rochas para sepultamentos, e nem mesmo com cadeias alguém conseguia prendê-lo. O texto afirma que todas as tentativas de dominá-lo eram inúteis, pois a força sobrenatural que possuía lhe permitia arrebentar correntes e despedaçar grilhões, ferros. O verbo subjugá-lo, que aqui tem um sentido de domar, é empregado em referência ao ato de domar animais. Isso significa que as forças malignas atormentavam o homem a ponto de reduzi-lo à condição de uma besta selvagem. Aquele homem vivia ali de maneira violenta e descontrolada. Mateus chega a dizer que ninguém podia passar por aquele caminho. A angústia
e o sofrimento eram tão intensos que ele andava sempre de dia e de noite, gritando, urrando continuamente e ferindo-se, se rasgando com pedras. Era a situação dele. Conforme James Edwards, a descrição do homem possesso é um dos relatos mais tristes sobre a miséria humana na Bíblia. Os irmãos que já puderam presenciar uma pessoa possessa, endemoniada, sabem muito bem do que o texto está dizendo. Além disso, do ponto de vista da religião judaica, a narrativa está repleta de elementos de impureza. O território era considerado impuro por ser habitado por gentios, pagãos, um povo não judeu. O homem estava possuído por um espírito imundo. Havia sepulcros ali, locais associados à impureza ritual. Os judeus não poderiam viver próximos aos mortos. E posteriormente aparece uma grande manada de porcos, animais considerados impuros pela lei de Moisés. E Jesus ele chega ali, naquele barco, com seus discípulos, num local completamente impuro, para justamente se encontrar com aquele homem. Os versículos 6 e 7 relatam que ao ver Jesus, o endemoniado correu e o adorou. Em um brado, ele exclamou: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O verbo adorou, aqui ele indica que o endemoniado se prostrou diante de Cristo. Transmite a ideia de submissão diante de uma autoridade superior. O espírito que durante tanto tempo oprimiu outras pessoas agora se encontra imponente aos pés daquele que é maior, Jesus Cristo. Entretanto, em uma tentativa frustrada de obter alguma vantagem diante aquela situação na presença de Cristo, ele acaba confessando a divindade e o poder de Jesus, chamando o Senhor de Filho do Altíssimo. O Espírito implora que Jesus não o atormente. Mateus registra: viestes aqui atormentar-nos antes do tempo. Lucas acrescenta: rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Aquele espírito estava temeroso de Jesus enviá-lo para o que está escrito em Apocalipse 20:10, exercendo juízo definitivo sobre eles. O pedido era para que Jesus não executasse imediatamente o juízo reservado aos demônios. No versículos de 8 a 10, Jesus, pela autoridade da sua palavra, ordena que o espírito saia do homem. E ao ser interrogado, o espírito revela seu nome, Legião, porque eram muitos. E esse nome Legião foi utilizado por Marcos aqui, porque ele faz uma referência à legião
do exército romano. A expressão retrata um verdadeiro exército hostil e destruidor que estava naquele homem. Nos versículos de 11 a 14, os espíritos rogavam mais uma vez que Jesus lhes permitisse entrar em uma manada de porcos que pastava nas proximidades. Haviam ali porcos e os espíritos pediram para que Jesus não os mandasse ao abismo, mas aos porcos. Jesus permitiu que saíssem do homem e entrassem nos animais. Assim que entraram no cerca de 2.000 porcos, toda a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, lançou-se ao mar e morreu afogada. Imagine essa cena. Aproximadamente 2.000 porcos tomados por demônios, correndo e caindo daquele penhasco e se afogando no mar. A cena foi tão impressionante que os porqueiros fugiram e anunciaram o acontecimento, levando o povo a sair para ver o que havia acontecido. Muitos perguntam por que Jesus permitiu que os espíritos entrassem em porcos. Devemos lembrar que porcos aqui tem um sentido, um significado de impureza. A resposta é que naquele momento os porcos constituíam uma habitação apropriada àqueles espíritos, uma vez que também eram considerados animais impuros. Contudo, os espíritos imundos não representavam apenas seres malignos, individuais, mas também representavam a manifestação da idolatria e da impureza que, segundo o Antigo Testamento, afastava Israel de Deus. O profeta Isaías associa a idolatria à impureza ao descrever o Israel apóstata que abandonou a fé e o Senhor como aquele que vive nos túmulos, que passa a noite em lugares ocultos e que come carne de porco. Em Isaías 65, do 3 ao 5. Assim, a expulsão dos espíritos para os porcos representa não apenas a libertação daquele homem, mas também a derrota das forças demoníacas associadas à idolatria e à rebelião contra Deus. E ao mesmo tempo, revelando Jesus como aquele que purifica e restaura o povo da aliança, o verdadeiro povo de Deus. O envio dos espíritos imundos aos porcos simboliza a vitória definitiva de Jesus sobre as forças do mal. Ao expulsá-los do homem e lançá-los nos animais, que em seguida perecem no mar, Cristo restaura plenamente o ser humano e derrota o inimigo espiritual. Esse episódio também remete ao Êxodo, como está escrito em Êxodo 14, 27 e 28, quando Deus afoga o exército de Faraó, juntamente com ele no mar. Dessa forma, Jesus é apresentado aqui como um guerreiro divino que inaugura um novo êxodo e manifesta o reino de Deus por meio da libertação dos oprimidos. Jesus demonstra seu poder não apenas sobre a natureza,
como no episódio da tempestade acalmada, mas também sobre as forças espirituais do caos. Tanto o domínio sobre o mar quanto a libertação do endemoniado revelam que nenhuma força é capaz de resistir à autoridade de Jesus. Nenhuma força. Irmãos, em um mundo marcado pela idolatria e sujeito às forças do mal, que cultua falsos deuses, que cultua o materialismo, o poder, o individualismo, o dinheiro e os prazeres, Cristo continua sendo aquele que liberta as pessoas da escravidão, do pecado e da morte. Continua sendo guerreiro. Sua autoridade sobre os demônios demonstra que nenhuma força espiritual, ideológica, cultural é maior do que o reino de Deus, aquilo que está sendo pregado, Jesus Cristo, e este crucificado, que tira o pecado do mundo. Em segundo e último lugar, porque Jesus é Senhor sobre o caos, porque Ele restaura o homem oprimido e a dignidade humana. Versículos de 15 a 20. Depois da demonstração de poder operada por Jesus, o versículo 15 nos diz que o povo daquela região foi ao encontro dele e viu o ex-endemoniado como? Vestido, assentado, vestido e em perfeito juízo. Então foram tomados de temor, de maneira semelhante ao que ocorreu aos discípulos durante a travessia do mar, quando puderam presenciar os feitos de Jesus, quando Jesus acalmou a tempestade. Aquelas pessoas ficaram mais apavoradas com o poder de Jesus para expulsar demônios do que com o aterrorizador homem possesso. Isso porque o homem que antes estava possesso por um espírito imundo agora estava assentado. Aquele que vivia nu, se ferindo, se cortando entre os sepulcros, encontrava-se vestido. E aquele que nem mesmo com cadeias alguém podia prender, achava-se em juízo perfeito. Como nós estamos aqui, pelo menos nós precisamos crer nisso. Aquele que derrotou as forças do mal também salvou o homem e restaurou a sua vida, a sua dignidade. Os versículos 16 e 17 mostram que todo o povo tomou conhecimento do que havia acontecido ao endemoniado e também do que ocorrera com os porcos, ao ponto de rogarem que Jesus e os seus discípulos se retirassem da terra deles. Diante da libertação, das maravilhas operadas por Cristo naquele lugar, vejam, o povo pediu que Jesus fosse embora. Essa foi a reação temerosa e incrédula do coração humano diante de Jesus, visto que o medo é oposto à fé. Jesus expulsou o mal da terra e aquelas pessoas praticamente expulsaram a fonte de todo o bem da presença deles. Olha como é o coração humano, irmãos.
Sobre isso, Robert Stein afirma: o medo deles é uma reação natural ao fato de terem experimentado a presença de Deus. Os versículos 18 a 20 conclui a passagem e apresenta um fato surpreendente. Ao entrar no barco, Jesus foi suplicado pelo homem que havia sido liberto para que o deixasse acompanhá-lo. Jesus, porém, não o permitiu, por um propósito, é claro. Em vez disso, ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Há uma obra a ser feita. Volta para casa, para os teus. O verbo fez, presente na expressão tudo o que o Senhor te fez, encontra-se no tempo perfeito, enfatizando o efeito permanente da obra realizada por Cristo. Aquilo que Cristo fez para aquele homem foi algo permanente, para sempre. O homem obedeceu a ordem de Jesus e começou a proclamar em Decápolis, região formada por 10 cidades, predominantemente gentílicas, tudo o que Jesus lhe fizera. E vejam, todos se admiravam. Jesus foi embora daquela região, mas deixou ali um porta-voz, um homem que havia recebido a graça de Deus e experimentado o poder libertador de Cristo, para agora, como uma nova criatura, uma nova criação, pregar o Evangelho como um pregador e um missionário. Em obediência, tornou-se missionário, sendo o primeiro gentio enviado para anunciar as boas novas aos gentios. Queridos, Cristo continua libertando pessoas da escravidão do pecado, restaurando vidas destruídas, devolvendo dignidade ao que estavam perdidos e concedendo uma nova identidade àqueles que nele creem. Cristo, como o guerreiro divino, ainda continua fazendo o que ele fez na vida desse homem. A igreja é chamada a anunciar essa mesma esperança a um mundo marcado pelo pecado, pelo sofrimento e pela desesperança. Somos chamados a isso. A principal tarefa de todos os que foram regenerados e nasceram de novo, além da adoração e do culto ao Senhor, é testemunhar aquilo que o Senhor fez por eles. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho e contar, anunciar aquilo que Jesus fez na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. A pregação e o ensino cristãos devem incluir não apenas a proclamação e o ensino da sã doutrina, mas também o testemunho da obra transformadora de Cristo na vida daqueles que foram salvos. À luz dessa passagem, quais desafios o texto nos apresenta? São apenas 5. Primeiro, submeta todas as áreas da sua vida ao senhorio de Cristo. Assim como a legião não resistiu à autoridade de Jesus, nenhuma força é maior que o seu poder. Alguns crentes, mesmo após a conversão,
que conhecem e caminham com Cristo têm medo das forças do mal, de Satanás e dos demônios. Irmãos, nós devemos estar vigilantes, mas não há nada que devamos temer, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E temos uma arma poderosa contra o império das trevas, que é a oração, o jejum. Talvez você enfrente pecados persistentes, medos, vícios, culpa ou situações que parecem incontroláveis. Pela graça de Deus, devemos abandonar a autoconfiança e reconhecer que somente Cristo tem autoridade para libertar e governar a nossa vida. Não basta admirar Jesus, é preciso render-se a Ele diariamente. Completa rendição a Cristo. Segundo, creia que Cristo continua libertando, salvando e restaurando vidas. Devemos crer nisso. O Evangelho não apresenta apenas um Jesus que libertou um homem lá no passado, mas um Senhor que continua quebrando as correntes do mal e do pecado. Continua quebrando. Por isso a igreja não deve viver dominada pelo medo ou pelo desânimo, mas corajosa pela certeza de que o poder de Cristo é suficiente para transformar qualquer pessoa, por pior que ela seja. Nenhum coração está além do alcance da graça de Deus, irmãos. Como disse Erasmo de Roterdã, olha o que ele disse: o Senhor Jesus nos ensinou diversas coisas, principalmente que a graça do Evangelho deve ser oferecida a qualquer indivíduo, independentemente de quão ímpio possa ser. Às vezes nós olhamos para alguém e dizemos: esse aí não tem jeito, acabou para ele, não há esperança, não há solução. Mas o Evangelho nos diz o contrário. Cristo tem poder para libertar, salvar e restaurar o pior dos pecadores. Terceiro, viva de maneira coerente com a nova identidade que Cristo lhe deu. Olhe, o homem estava dominado pelo caos, agora estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Marcos fez questão de dizer detalhadamente como aquele homem estava após a operação daquele milagre. A transformação promovida por Jesus foi visível. Da mesma forma, quem pertence a Cristo deve refletir essa nova vida em seu caráter, em sua família, em seu trabalho, em seus relacionamentos. A graça que salva, ela também transforma completamente o nosso modo de viver. Quarto, testemunhe com fidelidade aquilo que Cristo fez por você. Sim. As pessoas não vão ser convertidas e vão vir à igreja, ao culto, apenas pela pregação do pastor, pelo trabalho do pastor, não. Mas também pelo trabalho da igreja, por aquilo que vocês estão fazendo lá fora. Relacionamentos. Jesus não permitiu que o homem vivesse sem um propósito maior. Enviou para anunciar à sua família e à sua região tudo o que o Senhor havia feito.
É por isso que todo cristão é chamado a ser uma testemunha da graça de Deus, onde ele está, onde ele anda, onde ele vive. Compartilhe o Evangelho e conte como Cristo transformou a sua vida, para que outros também conheçam o seu poder salvador. E por último, quinto, leve esperança a um mundo dominado pelo caos. Vivemos em uma sociedade marcada pelo pecado, pela desesperança e por diferentes formas de escravidão espiritual e moral. Às vezes a gente olha para uma pessoa e pensa, quando a gente não pode dizer, essa pessoa está carregada, misericórdia, olha como ela fala, olha como ela se veste, olha como é a vida dela, olha o que ela faz. Esse é um motivo da gente falar de Cristo para essa pessoa, porque Ele pode libertar, salvar e transformar. A missão da igreja também é anunciar que há libertação, restauração e nova vida em Cristo. Não fomos chamados apenas para contemplar a obra de Cristo, mas também para proclamá-la ao mundo. Proclamá-la ao mundo. Diante de todo o caos causado pelo mal e pelo pecado, temos alguém que é maior, que domina e vence todo o caos. Por meio da palavra do Senhor, Cristo chama a sua igreja a viver debaixo do seu senhorio, porque Ele é Senhor, confiando em seu poder libertador e testemunhando a nova vida que somente Ele concede. Vamos ficar de pé? Vamos orar nesse momento?